O motivo desse vídeo maior para que você não pule, para que você entenda o que vai acontecer nesta situação problema. Eu acredito que dá para vocês fazerem essas pesquisas pelos grupos de WhatsApp ou aguardar ver o que seu professor vai sugerir, tá bom? Mas é uma matéria agora, é um capítulo totalmente teórico. Então, não pule o vídeo, assista, compreenda. Essa matéria, este Aprender Sempre, propriamente dito, né? Que vocês estão aí resolvendo, ele é base para o que foi perdido do ano passado e para o que vai acontecer ao longo de 2021, tá? Eu vejo que vocês aceleram muito o vídeo, só querem a resposta, mas tenta aprender um pouquinho, tá? E agora é sobre pesquisa que vai acontecer aí. Então, vamos lá! Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Taxas, índices e coeficientes estatísticos. Hora de conhecer. Então, identificar as variáveis associadas ao cálculo de um determinado índice, taxa ou coeficiente. Então, vamos lá. As atividades serão realizadas em equipe de no máximo 4 estudantes. Então, não sei se vocês vão montar grupo ou não, eu vou dar tudo exemplo para que vocês possam fazer uma pesquisa. Eu não consigo agora fazer essa pesquisa por vocês, tá bom? Mas eu vou explicar o que se trata. Cada equipe escolherá um tema para desempenhar uma pesquisa. O tema escolhido terá relação direta com taxa, índices ou coeficientes estatísticos, ou seja, será obtido a partir do cálculo desta taxas, índices ou coeficientes. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade, taxa de desemprego, índice de desenvolvimento humano, dentre outras. A equipe realizará uma pesquisa com o objetivo de conhecer e se aprofundar sobre o tema. A pesquisa terá parte quantitativa e outra parte qualitativa. Então tá aqui, vou explicar para vocês, o que é quantitativa. Métodos quantitativos, tá aqui, o que é um método quantitativo? Tendem a entender o comportamento, o motivo, ou a causa daquilo acontecer. Por exemplo, por que tem taxa de mortalidade infantil? Por que as crianças morrem? Né? São gerados em úteros dependentes químicos, nascem mais fracos, o local que mora não tem água encanada, não tem esgoto, tá? Exemplo, seria um aprofundamento de um assunto em uma questão individual. Por que abandonam a escola? Coloquei aqui, questões familiares, desinteresse, preguiça, falta de vontade, brigas, marginalização, estava reprovado. Isso aqui foi uma pesquisa que meus alunos fizeram num determinado ano, dentro da própria sala de aula, com os seus familiares em torno da escola. Esses métodos buscam entender a vida do indivíduo, pesquisando as suas condições, as suas particularidades para achar a raiz de um problema. Não colocam números nos resultados, e sim os porquês, tá? Então você vai colocar lá para a pessoa fazer um xizinho, né? Abandono escolar. É a questão familiar, precisa trabalhar, briga, né? Aí a pessoa vai fazer o xizinho naquilo ali. E aí se conta. Então, 60 pessoas fez a pesquisa. Quantas pessoas deu questão familiar? 56%? Então deu umas 32 pessoas aqui, 33 pessoas, tá? Mais ou menos isso para vocês entenderem. Os métodos, em outras palavras, descobrem a causa e procuram achar uma hipótese de resolvê-las, tá? Qual seriam as questões familiares, então? Desemprego, aumentar o índice de geração de emprego e assim sucessivamente. Os métodos quantitativos podem ser grupos de pesquisas, entrevistas individuais, né? Fazer entrevista individual, grupos de discussão, fora a opinião das pessoas entrevistadas com o tema, chegando numa conclusão geral de acordo com o que falaram, tá? Então, para que vocês, esse é o método quantitativo. E o qualitativo?
é o que dá qualidade para aquele processo. Então, tá aqui. Os questionamentos para cada equipe, independente do tema, serão os mesmos. Pode-se acrescentar, mas não pode retirar questões. Cada equipe deve entrevistar no mínimo 30 pessoas. Para cada questão, a equipe deverá fornecer de 4 a 6 alternativas. Então lá, questão familiar. Então na questão familiar, você vai colocar de 4 a 6 situação que poderia estar resolvendo aquilo, tá? No meu exemplo aqui, beleza? Aí, ó, questionamento para desenvolvimento da pesquisa. Para cada item de 4 a 6 respostas. O que você entendeu sobre o tema, tá? Então aqui, ó, sobre as taxas. Então deixa eu subir aqui, ó. Então taxa, índice, que nem eles falam, ó, a taxa de natalidade é o número de nascidos por 1000, tá? Isso daqui é o IBGE que traz esse por 1000 aqui, dividido por números de habitantes. Esse é um índice que a gente acha aqui, a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, ó, é o número de óbitos vezes 1000, deixa eu subir aqui. Taxa, né, de mortalidade é o número de óbitos vezes 1000 dividido pelo número de habitantes que existem ali, tá? Então, ó, é aqui, ó, quais os motivos que podem levar ao aumento ou à redução da taxa, né? Então, o que pode acontecer para reduzir? Se aqui de nascimento, aumentando o número de habitantes, mas para aumentar o número de habitantes, o que acontece? Eu tenho que diminuir a taxa de mortalidade. E para diminuir a taxa de mortalidade, o que acontece? O número de óbitos aqui, ó, tem que cair. E para que o número de óbitos caia, os problemas que geram os óbitos têm que cair. Tá? Essa é a interpretação de tudo que a gente está falando aqui. O que o aumento ou redução dessa taxa, o coeficiente, pode ocasionar? Então, quando eu aumento uma taxa, por exemplo, de mortalidade, a gente está matando possíveis futuros talentos, às vezes. Por que não? Né? Isso é muito ruim. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, o pessoal começa a olhar o país, por que está morrendo muita gente ali? É desnutrição? Eu não sei o que está acontecendo. Então, a gente passa a ser alvo. Isso é no meio político, tá? E aí, o aumento e redução dessa taxa, né, o coeficiente, poderá ocasionar. O que pode ocasionar? Aí vocês pesquisam aí, ó, né, em cima do tema de vocês, no livro do Dante, que a escola dá, né, aqui na minha escola é o Dante. Fala muito sobre estatística, o que é estatística, por quê, mas coisa simples, tá? Não precisa se aprofundar muito. Como é possível fazer um controle da taxa índice do coeficiente? Como que eu posso fazer esse controle? É trabalhando na causa do efeito, né? Então, as pessoas pensam no efeito. O que seria o efeito quando eu derrubo um copo de leite? Ah, sujou, eu vou limpar. Mas não, eu tenho que ver o porquê que aquele copo de leite caiu. Então, aqui no Brasil, se tende a trabalhar aonde? No problema já que aconteceu. Não, a pessoa está passando fome, leva comida para a pessoa, é um exemplo. Não, a gente tem que gerar emprego para não ter que levar comida, tá? Então a gente tem que trabalhar na causa e não no efeito, tá? Então se faz uma política para a gente segurar o efeito, uma política rápida, só para estancar aqui, eu vou colocar para parar o efeito, né? Então leva a cesta básica lá. A pessoa está desempregada, passando fome. Levou a cesta básica. Mas aqui, ó, vamos supor, eu emprego 30% da minha força. E 70% eu tenho que empregar na causa que gera o desemprego. Então eu tenho que trabalhar onde? Buscar empresa para o país para que haja geração de emprego. Tá? É isso que você tem que entender quando você vai fazer um controle da taxa ou índice do coeficiente. Então a pessoa entendeu a taxa, ou a taxa está alta. Então eu tenho que trabalhar onde? Na causa. E no Brasil se trabalha no efeito, por isso que o país está essa lástima e essa tragédia social, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.
Professor de matemática, em geral, ele é muito mais do que ensinar a fazer cálculo. Nós sabemos interpretar dados, sim. Nós sabemos fazer a interpretação de números. Poucas pessoas escutam seus professores de matemática, mas nós temos uma vivência muito forte. Então, guarda isso na questão de sempre que estiver acontecendo alguma coisa ruim na sua vida, você para aquele efeito e começa a trabalhar na causa que está trazendo essa consequência ruim para sua vida, tá? É um relacionamento tóxico? Não adianta ficar achar que vai mudar o homem. Não, larga do homem. Beleza? Só um exemplo, bem banal. Um forte abraço e até a próxima aula.